E aí, galera, vamos lá, atividade 1, né, de Física 1, a letra A. Letra A diz assim: explique com suas palavras como esse experimento pode ser aplicado nos conceitos de MRUV. Tá. Movimento retilíneo uniformemente variado. O experimento que a gente teve que fazer lá, provavelmente vocês viram, né? Vocês entraram lá no estúdio e aí vocês fizeram o experimento. Ele consiste de um trilho, né? Trilho reto, não torto, igual eu estou desenhando aqui, no qual você tem um carrinho, né? Esse carrinho aqui, ele tem tipo uma régua aqui na parte superior, que ela tem marcações, uma régua de 10 centímetros. Esse carrinho você tem a opção de colocar ou aqui um parafuso, que quando você parafusa, ele angula essa tua rampa, esse teu trilho, tá? Aí ele vai ter aqui tipo um transferidor que vai te medir, ó, o ângulo aqui é tal. Aí, o que acontece? Ele tem aqui na parte superior dele um anteparo para vocês colocarem o quê? Um medidor fotoelétrico, que ele tem um emissor de um lado, né? Vamos deixar ele aqui de ladinho desenhado aqui, ó. Ele tem aqui de um lado um emissor, ele é como se fosse uma lâmpada, né? Literalmente é uma lâmpada. E aqui desse lado um receptor. E quando esse carrinho aqui passa na frente desse emissor, ele vai fazer um pulso. Ele vai apagar o sinal e daí ele vai começar a contar de novo. Que isso daqui envia um sinal para um cronômetro. Vamos colocar aqui um cronômetro. Aqui eu vou desenhar um reloginho só para vocês entenderem, tá? Então o que acontece? O que você observa quando você coloca o teu carrinho aqui em linha reta? Que ele não se move, né? Porém, quando você angula, quando você coloca, vai aumentando esse ângulo aqui dele, ele começa a se mover, né? Se você colocar um ângulo pequenininho, ele vai andar pouquinho, bem devagar. Se você coloca um ângulo bem grandão, o que acontece? Ele vai começar a aumentar a sua velocidade. Até que você não vai conseguir chegar nisso, é claro, né? Mas você extrapolando a situação dos ângulos, né? Vamos dizer assim, o teu ângulo vai começar em 0. Não consegue, tá? Mas chegaria até 90 graus? Não chega, tá? Chegaria até 90 graus. Ele vai ser proporcional à tua aceleração da gravidade, o teu g. Então, quanto mais próximo dos 90, mais próximo ele chega, ele se aproxima dos 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Aproximado, tá? Aproximado. Então, o que a gente vai dizer aqui? O exercício, esse experimento, ele mostra que quando a gente coloca o nosso carrinho em uma certa angulação, e esse caminho que o carrinho vai passar é um caminho retilíneo, porque ele não faz curva, ele é retinho, literalmente ele vai cair aqui em linha reta, tá? Você tem uma das condições, né? Qual que é o movimento? É o movimento retilíneo, ok? Então, o movimento retilíneo, ele corre em linha reta, uniformemente variado. O que isso quer dizer? Uniformemente variado. Uniformemente quer dizer que ele sempre vai variar a mesma quantidade, tá? Sempre vai variar com a mesma quantidade, ou seja, é constante. E essa variação é variação do quê? Da velocidade. Quem varia a velocidade é a aceleração, ok? Então, quando você varia a velocidade, você varia a aceleração. Basicamente, seria assim. Se eu tivesse aqui um gráfico, a velocidade seria assim, tá? À medida que o tempo passa, a velocidade é constantemente variado. Você vai ter uma linha reta, tá? Você vai ter literalmente uma linha reta, ok? Quando você faz o gráfico da tua velocidade aqui no eixo Y, com o teu tempo no eixo X,
tá? O que não seria uniformemente variado? Isso aqui é um exemplo do que não é, tá? Não uniformemente variado é se ele fizesse isso daqui, por exemplo. Ó, repara, ele começou bonito. Daí aqui ele já começou a aumentar mais a velocidade em menos tempo. Ou seja, a minha aceleração aqui, nesse caso aqui, não é uniformemente variável, não é um movimento uniformemente variável, ok? Nesse caso aqui, não. Agora, nesse caso aqui, sim, ele é um movimento uniformemente variado. Ou a parte do retilíneo aqui, né, vai por conta da gente imaginar que seja um exercício que envolva um trilho reto. Tá? E aí, engenheiros engenhosos, professor Will aqui. Estão gostando do vídeo? Se tá gostando, já sabe, né? Deixa um joinha no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações deste, que é o canal mais engenhoso do Brasil. E, é claro, se você estiver precisando de um apoio com esta atividade, é só você me chamar onde? No meu Instagram, will.i.math, ou também direto no meu WhatsApp, que está aqui do ladinho. Ok? Aguardo vocês e fica aí, tá? Fica aí que a gente vai continuar com essa resolução. Falou! Tá. Na maioria dos casos na vida real não é isso, tá? Mas então assim, o que o experimento pode... como que esse experimento pode ser explicado nos conceitos de MRUV é que a gente tem o nosso carrinho caindo, tá? Caindo, né? Descendo a ladeira. Ele ganha velocidade à medida que ele desce, tá? Então o carrinho ganha velocidade. Ele começou aqui com velocidade 0, daí aqui ele está com velocidade 2, daí daqui ele já está com velocidade 4, ou seja, ele vai aumentando a sua velocidade, ou seja, a velocidade aumenta. Ah, mas não é porque a velocidade aumenta que quer dizer que é um MRUV. Por quê? A velocidade vai aumentar, ele pode ser um movimento não uniformemente variado, ele pode estar acelerando, mas não a uma taxa constante. Porém, o que a gente tem aqui nesse caso aqui, com as tomadas de tempo, né? Lembra, ele tem lá as barrinhas. Isso aqui me fornece uma oportunidade de ver, opa, realmente ele está mudando a velocidade e essa velocidade está sendo constante a quantia que ela está sendo aumentada, ok? Então, essas barrinhas aqui é que me permitem calcular a aceleração e determinar, não, de fato ela é constante, tá bom? Ah, mas eu fiz o experimento lá, professor, e ela não deu constante. Olha, meus amiguinhos, dificilmente a gente consegue fazer isso daqui dar os mesmos valores, tá? Um sistema ele é caótico, né? Inclusive, isso daqui é uma coisa que entra até na nossa letra C, que já pode até entrar nessa resolução aqui, ó. O experimento é virtual, mas imagine que você realizou esse experimento em uma bancada no laboratório, tá? Mesmo ele sendo um experimento virtual, ele é programado para colocar um mínimo erro. Ele não é perfeito, tá? Ele é um simulador, então ele tenta replicar um errinho aqui, um errinho ali, uma aleatoriedade. Mas assim, se por exemplo, pega uma sujeirinha aqui que não tem aqui, ou na primeira vez que eu fiz o experimento, a sala estava com uma temperatura, depois ele estava com outra temperatura. Ou então eu achei que eu coloquei na posição certa, mas na verdade eu mudei a posição. Então assim, você tem inúmeros erros. Erro humano, né? Você tem o erro do próprio experimento, a montagem do experimento pode estar errada, né? Você pode ter algum tipo de distúrbio no teu equipamento que pode estar dando errado, no caso uma sujeira, né? Distúrbios no equipamento, tá? Equipamento, ok? Enfim, o que você conseguir imaginar aqui, você vai ter uma possibilidade de dar errado, tá? A temperatura do ambiente, o ambiente não controlado, ó. Ambiente não controlado, ok? Então assim, pessoal, aqui eu já te respondi a letra C, pede no mínimo 3, já te dei 4 opções aqui de fontes de erro. E aqui no primeiro,
Ele me mostra porque é um movimento retilíneo porque ele ocorre num trilho, e uniformemente variado é porque a aceleração que eu obtive observando esse carrinho descer aqui, ele foi mais ou menos uniformemente variado, mas a gente consegue considerar que não. De fato, ele variou assim, teve uma diferença entre uma e outra calculada, mas no geral deu para dizer que sim, uniformemente foi variado, ou seja, a velocidade aumentou a uma taxa constante. Constante, ok? CTE eu coloquei aqui. Deixa eu deixar mais bonitinho. Constante, beleza? Então é isso, tá bom? Eu vou ficando por aqui, tá? Caso vocês tenham interesse no restante da resolução, me chama lá no WhatsApp, me chama lá no Instagram, garanto que vai valer muito a pena. Eu gosto de ser objetivo, entendo a situação de vocês, estudando, trabalhando, não é muito fácil. Então, assim, minha ideia é que vocês aprendam, não que simplesmente passem por aqui como qualquer um, tá bom? Então, aguardo vocês me chamarem. Até a próxima. Falou!